Tem algo que está travando a sua vida. Algo que está atrasando o que Deus quer liberar. Você já orou, já jejuou, já pediu com lágrimas nos olhos, mas parece que o céu continua em silêncio. A verdade? Talvez Deus não esteja esperando o momento certo. Talvez Ele esteja esperando você mudar. Sim, existem áreas na sua vida que o Senhor está tocando e dizendo, assim não dá mais. E hoje, essa palavra vem como um alerta. Não é para qualquer um. É para quem tem coragem de encarar a verdade. É para quem sente que está vivendo aquém do propósito. É para quem sabe que já passou da hora de amadurecer. Você quer viver promessas? Quer ver portas se abrindo? Quer experimentar algo novo de Deus? Então prepare-se, porque existem 7 coisas que precisam ser mudadas urgentemente. E se você ignorar isso, pode continuar rodando no mesmo deserto por anos. E o mais sério, algumas dessas coisas estão tão escondidas em você que você nem percebe mais. Mas Deus vê, e Ele está revelando uma por uma hoje. Agora respira fundo, fica até o final e encara essa pergunta. Será que você está pronto para ouvir o que Deus quer mudar em você? Segunda coisa que Deus quer que você mude: a forma como você se enxerga. Você já parou para pensar em quantas promessas de Deus você já duvidou, não porque achou que Deus não podia cumprir, mas porque achou que você não era digno de recebê-las? Esse é o ponto. Não é Deus que duvida de você, é você que vive duvidando de si mesmo. Você ora por coisas grandes, mas se enxerga pequeno. Você declara vitória, mas no fundo acredita que nunca vai conseguir. Você diz que tem fé, mas vive amarrado à voz da insegurança, da vergonha, da culpa do passado. Mas Deus te pergunta hoje: quem te disse que você não é capaz? Quem te fez acreditar que não é digno? Porque enquanto você continuar se vendo como alguém quebrado, esquecido, indigno, fraco, você vai limitar o que Deus quer fazer através de você. Não foi assim com Moisés. Quando Deus o chamou para libertar um povo inteiro, a primeira resposta dele foi: quem sou eu para ir até Faraó? E Deus respondeu com firmeza: eu estarei contigo. Ou seja, não é sobre quem você acha que é sobre quem eu sou com você. Você tem vivido abaixo do seu propósito, porque ainda se prende a uma identidade velha. Se enxerga como o rejeitado, o excluído, o pecador imperdoável. Mas Deus não te vê assim. Ele te vê como filho, como instrumento, como embaixador do reino, como alguém chamado para coisas maiores do que você consegue imaginar. Só que enquanto você olhar no espelho e só enxergar os seus erros, os seus traumas, as suas limitações, você vai continuar orando pequeno, sonhando pequeno e vivendo pequeno. Por isso, escute. Deus precisa que você mude a forma como você se enxerga. Porque Ele não chamou você para viver se arrastando. Ele te chamou para andar em autoridade. E enquanto você continuar se definindo pelas cicatrizes do passado, vai rejeitar o manto que Deus está tentando colocar sobre você. Hoje o céu está dizendo: pare de lutar contra quem eu disse que você é. Você é escolhido. Você é separado. Você é perdoado. Você é templo do Espírito Santo. Você é parte de uma geração que vai impactar o mundo, se tiver coragem de acreditar nisso. Então mude o jeito como você se vê, porque enquanto você não se enxergar com os olhos de Deus, vai continuar vivendo muito abaixo do que Ele planejou para você. Primeira coisa que Deus quer que você mude: sua reação quando as coisas não saem como você espera. Quantas vezes você orou com fé, mas não viu a resposta que queria? Quantas vezes você esperou de Deus um caminho fácil e tudo que recebeu foi silêncio, atraso ou direção contrária? E aí, dentro de você, algo queima. Você se frustra, se retrai, se questiona. Talvez você não diga em voz alta, mas lá no fundo pensa:
Deus, por que o Senhor não fez do meu jeito? E é justamente aí que Deus coloca o dedo, porque a primeira coisa Ele quer mudar é a sua reação. Sua reação diante da espera, sua reação diante do não, sua reação quando o controle escapa das suas mãos. A verdade é dura, mas libertadora. Você não está preparado para o novo de Deus enquanto a sua fé for emocional. Sim, fé emocional. Aquela que depende de sinais, que precisa de tudo dando certo para continuar acreditando, que desaba quando o tempo se estende e que desiste quando o céu silencia. Mas Deus está dizendo hoje: eu não posso te levar adiante com essa instabilidade. Eu preciso que você aprenda a confiar em quem eu sou, não só no que eu faço. É por isso que o céu não responde toda a oração do jeito que você quer, porque às vezes o tratamento está justamente no silêncio, na espera, na quebra de expectativas. Deus está te ensinando que fé não é emoção, é decisão. Decisão de continuar mesmo sem ver, de confiar mesmo sem entender, de obedecer mesmo sem a garantia do resultado. Lembra de Jó? Depois de perder tudo, ele não amaldiçoou, não questionou, não murmurou. Ele declarou: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a maturidade que o céu procura. Esse é o tipo de coração que Deus pode confiar com promessas maiores. Então, receba essa direção com temor. Se você quer viver coisas grandes, precisa aprender a reagir com maturidade diante das pequenas frustrações. Porque a sua reação hoje revela se você está pronto para o que Deus quer fazer amanhã. Terceira coisa que Deus quer que você mude: com quem você anda. Sim, as suas companhias estão afetando o seu destino. E talvez você nem tenha percebido. Mas existem pessoas ao seu redor que estão te drenando espiritualmente, te afastando da presença, desacelerando o teu propósito, semeando dúvida onde antes havia fé, normalizando aquilo que Deus já mandou você abandonar. E sabe o que é mais perigoso? Nem todo laço que te prende parece uma corrente. Às vezes, o que te prende tem sorriso no rosto, palavras doces, mas veneno nas entrelinhas. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Em outras palavras, não se engane achando que você vai continuar crescendo em Deus, caminhando com quem não teme o nome dele. Deus tem planos para te levar a novos ambientes, mas Ele não vai te promover enquanto você insistir em carregar gente que Ele já tentou tirar da sua vida. Tem gente que foi bênção em uma estação, mas agora se tornou distração. Tem relacionamento que parecia te edificar, mas agora só te enfraquece. Tem alianças que não são mais compatíveis com o seu chamado. E o céu está dizendo hoje: eu não posso te dar o novo enquanto você se apega ao velho. Você quer voar, mas está amarrado a quem não quer sair do chão. Você ora por avanço, mas anda com quem vive estacionado. Você pede direção, mas escuta mais os conselhos de quem não ouve a Deus do que a própria voz do Espírito. É forte, eu sei, mas é necessário. Porque quem anda com Jonas afunda junto com ele no meio da tempestade. Quem anda com Sansão acaba perdendo a visão antes de perceber. Então entenda isso de uma vez. Amar alguém não significa carregar essa pessoa em todas as fases da sua vida. Alguns você precisa amar à distância. Outros você precisa deixar ir. E alguns Deus vai tirar, mesmo que doa. Porque o que Ele tem para você é maior do que a sua necessidade de companhia. Essa é a verdade. Certas conexões precisam ser cortadas para que o céu possa se manifestar com liberdade sobre a sua vida. E Deus está esperando que você tenha coragem de obedecer. Quarta coisa que Deus quer que você mude: o que você alimenta em silêncio. Você pode aparentar força, pode manter a pose espiritual, pode até ter uma rotina religiosa impecável. Mas a pergunta que Deus faz hoje é simples e cortante.
O que você tem alimentado quando ninguém está olhando? Porque nem todo inimigo da sua fé grita alto. Alguns sussurram, no escuro da mente, no silêncio da alma, naquilo que só você e Deus sabem. Sim, tem pensamentos que você tem permitido crescer. Sentimentos que você finge controlar, mas já passaram dos limites. Vícios emocionais, comportamentos escondidos, impulsos inconfessáveis. E você diz, não é nada demais. Eu tenho tudo sob controle. Mas Deus está dizendo, o que você alimenta em segredo vai devorar você em público. É por isso que tem gente que desmorona de uma hora para outra. Por fora parecia firme, mas por dentro estava se corroendo há muito tempo. E o pior, é possível viver na igreja, orar com palavras bonitas, cantar louvores e ainda assim alimentar coisas que Deus mandou matar. Raiva não confessada, mágoas escondidas, orgulho que ninguém vê, ciúmes, inveja, competição, pecados secretos que você acha que tem dominado, mas que no fundo já estão te dominando. Deus hoje está te chamando para limpeza profunda. Não é mais tempo de aparenudar. Não é mais tempo de varrer a sujeira para debaixo do tapete espiritual. Porque Ele quer te levar a um nível onde a unção não seja só exterior, mas venha de dentro, de um coração limpo, de uma alma alinhada, de um espírito que não vive dividido entre luz e trevas. Você sabe exatamente o que está alimentando e o que precisa parar. Não é preciso ninguém te apontar. O Espírito Santo já tem tocado aí dentro faz tempo, mas você tem adiado, escondido, justificado. E Deus está dizendo, se você não matar isso agora, vai matar o propósito que eu tenho na sua vida. Depois, esse é o momento. Esse é o alerta. Essa é a hora de cortar o mal pela raiz, enquanto ainda dá tempo. Porque quem não domina o que alimenta em segredo, acaba destruído por aquilo que fingiu controlar. Quinta coisa que Deus quer que você mude: sua resistência à correção. Talvez essa seja a área mais difícil de reconhecer, mas também uma das mais perigosas para quem quer crescer espiritualmente: a incapacidade de ser corrigido. Sim, tem gente que ora por crescimento, pede para ser usado por Deus, clama por mais unção, mas não suporta ser confrontado. Basta alguém apontar uma falha, basta o pastor trazer uma palavra mais dura, basta o Espírito Santo sussurrar algo que desagrada, e a reação é imediata: rejeição, justificativa, defesa. Mas escute isso com temor. Quem não suporta ser corrigido não está pronto para ser promovido. A Bíblia é clara. Deus corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Ou seja, se Deus te confronta, é porque Ele te considera filho. Se Ele te expõe a verdade, é porque Ele quer te libertar da mentira. Mas muitos preferem se cercar de bajuladores, de vozes que só dizem amém para os seus erros, em vez de andar com pessoas que, em amor, apontam o caminho da mudança. E assim, continuam vivendo um evangelho raso, um chamado travado, uma unção limitada, porque o orgulho espiritual tem gritado mais alto que a humildade do arrependimento. Deus está dizendo hoje, se você quer que eu confie a você mais influência, mais autoridade, mais unção, você precisa aprender a se submeter à correção sem resistir. Moisés perdeu a entrada na Terra Prometida por reagir mal a uma instrução. Saul perdeu o trono por não saber ouvir a voz profética. Sansão foi destruído porque ignorou os limites colocados por Deus. Você está ouvindo isso agora porque o céu te ama demais para deixar que você se perca pelos mesmos erros. Pare de fugir da verdade. Pare de se esconder atrás de justificativas espirituais. Pare de escolher palavras doces e rejeitar as que realmente curam. A correção dói, mas ela liberta, ela purifica, ela prepara. E Deus está dizendo com amor e firmeza: enquanto você resistir à correção,
vai continuar estagnado espiritualmente. Mas se você aceitar, vai viver o crescimento que tanto tem pedido. Sexta coisa que Deus quer que você mude: a maneira como você administra o tempo que Ele te deu. Você diz que quer crescer, que quer viver o propósito, que quer fazer a vontade de Deus. Mas o que você tem feito com o tempo que Ele colocou em suas mãos? A verdade é dura. Muitos estão orando por direção, mas desperdiçando os dias com distrações. Você não foi criado apenas para sobreviver, você foi chamado para frutificar. E a frutificação exige tempo investido com propósito, não tempo jogado fora. Deus te deu 24 horas por dia, mas talvez você esteja gastando 10 com o que alimenta sua aula e quase nada com o que edifica o seu espírito. Quantas horas se vão em redes sociais, vídeos vazios, conversas fúteis, rolês sem direção, enquanto a Bíblia fica fechada no canto da estante, enquanto a oração é deixada para depois, enquanto os talentos que Deus te deu continuam adormecidos? E você diz: estou esperando o tempo de Deus. Mas será que Deus não está esperando você fazer algo com o tempo que Ele já te deu? O céu não se manifesta na vida de quem está sempre ocupado demais com o que é terreno. O propósito não floresce em solo de procrastinação. Efésios 5,16 nos ensina a remir o tempo porque os dias são maus. Ou seja, aproveite bem o tempo que Deus te deu. Valorize-o agora. Obedeça hoje. Construa já. Porque cada minuto que você gasta com o que não edifica é um minuto a menos de avanço no que Deus quer fazer através de você. Deus está dizendo hoje com seriedade: eu te dei tempo e você está me pedindo mais bênçãos? Use o que já tem. Organize-se. Priorize o que é eterno. Porque o tempo mal administrado pode destruir até o maior dos chamados. E o tempo bem investido pode abrir portas que nenhum homem poderia abrir. É hora de parar de viver em ciclos de distração e começar a viver com intencionalidade. Você não nasceu para ser refém da rotina, você nasceu para dominar o tempo com sabedoria. E ser fiel até nos minutos é o que prepara você para os milagres. Sétima coisa que Deus quer que você mude: a sua capacidade de confiar no processo. Você quer a promessa, mas rejeita o processo. Quer o cumprimento da palavra profética, mas não quer passar pelos caminhos que formam um caráter necessário para carregá-la. Quer a recompensa, mas sem o deserto. Quer o milagre, mas sem a espera. Quer viver como José no palácio, mas quer pular direto do sonho ao trono, sem passar pelo poço, pela prisão, pela injustiça, pelas lágrimas. Mas escute com temor: Deus não é só o Deus que entrega. Ele é o Deus que prepara. E o processo é a preparação. É onde o orgulho morre. É onde a raiz da vaidade é arrancada. É onde você aprende a depender, a discernir, a obedecer mesmo no escuro. O problema é que muitos estão reclamando da estação atual sem entender que ela é exatamente o que Deus está usando para construir quem você precisa se tornar. Você não foi abandonado. Você está sendo moldado. E enquanto você lutar contra o processo, você atrasa o propósito, porque o barro que resiste ao oleiro racheia, quebra, se desfaz. Deus está dizendo hoje: confia no que eu estou fazendo, mesmo quando não parece que estou fazendo nada. A promessa não está atrasada, ela está sendo forjada. No tempo certo, ela vai se cumprir, mas até lá, o que o céu espera de você é confiança firme no meio da incerteza. Aquele que crê mesmo sem ver, aquele que permanece mesmo quando não entende, é o que estará de pé quando a glória se manifestar. Não pule o processo, não negocie a jornada, não murmure no caminho,
porque cada lágrima que você derrama aqui vai regar o solo da colheita que virá ali na frente. E quando chegar, você não vai mais chorar como quem sofre, você vai chorar como quem reconhece: foi difícil, mas valeu a pena. Deus sabia o que estava fazendo o tempo todo. Agora que você ouviu, não dá mais para fingir que não sabe. Deus te trouxe até aqui não por acaso, não por curiosidade, mas por intenção divina. Cada uma dessas 7 coisas que Ele te mostrou é uma área que, se não for transformada, pode te travar, te desviar ou até te fazer perder o que já estava a caminho. Mas se for mudada, se for entregue, se for tratada com sinceridade diante do altar, vai abrir caminhos que você nem imagina. Porque o céu não resiste a um coração quebrantado, e Deus não despreza quem se curva para ser moldado. O que Ele quer não é perfeição, é disposição. Disposição para ser confrontado, para ser transformado, para crescer, para romper com aquilo que ainda te prende. Você pode até continuar do jeito que está, mas saiba, a estagnação tem um preço e o conformismo tem um custo alto demais para quem carrega um chamado. Então, hoje, aqui e agora, você tem uma escolha: ignorar essa palavra ou permitir que ela entre nas profundezas da sua alma. Porque essa não é só mais uma mensagem. É um convite, um aviso, um chamado. Deus está pronto para liberar o novo, mas Ele precisa ver mudança no velho. Que essa palavra não fique apenas na sua mente, que ela desça para o coração e que o Espírito Santo continue falando mesmo depois que esse vídeo acabar. Porque quando você muda o que Deus está pedindo, Deus muda o que você não consegue. E a transformação que começa dentro libera a promessa que está do lado de fora.